Olá, estamos de volta com mais um TV em Revista e ele traz relevantes informações sobre o Parlamento Paulista, além de ações do governo estadual e de acontecimentos em outros segmentos que também interessam a sociedade. Em destaque nesta edição, as campanhas de saúde Novembro Azul e Novembro Laranja, alguns importantes trabalhos de deputados estaduais e além de recomendação da Justiça aos eleitores que vão votar nos próximos dias. Acompanhe a partir de agora com a gente. Neste mês, as cores azul e laranja chamam a atenção para duas enfermidades. O azul, ele é usado em referência à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. O laranja destaca a campanha nacional de alerta ao zumbido. O médico otorrinolaringologista Jamal Azen conversou recentemente com a gente sobre o significado do Novembro Laranja. Nós lançamos campanhas no mundo inteiro de conscientização sobre situações em saúde que impactam muito na vida das pessoas. E uma das situações mais complexas da medicina é o zumbido no ouvido. Por isso, o Novembro Laranja é um mês de conscientização sobre o zumbido. O zumbido no ouvido é uma sensação sonora. Significa que a pessoa está, sim, verdadeiramente ouvindo um barulho no ouvido. Só que esse barulho, ele não veio do ambiente, ele não veio de fora, ele não foi criado por ondas mecânicas sonoras. Esse barulho, que chega no cérebro da pessoa, ela identifica como um barulho, mas esse barulho foi criado dentro do organismo dela, na maioria das vezes dentro do próprio ouvido. Mas, Julie, Jeremias, vocês que estão nos ouvindo, o zumbido pode levar a pessoa a situações psicológicas gravíssimas, porque, afinal de contas, é um barulho que fica, muitas vezes, 24 horas incomodando a pessoa. Doutor, fala pra gente da importância do diagnóstico e também do tratamento precoce, por favor. Olha, Jeremias, isso é o mais importante. Você tocou em um assunto que é o mais importante. O diagnóstico tem que ser feito. O problema é que zumbido, na massiva maioria das vezes, o zumbido é um sintoma somente subjetivo. Significa, não tem um exame objetivo que mostre o zumbido. Diferente de você tirar a temperatura, pesar, medir a pressão, enfim, são dados objetivos concretos. Zumbido não tem nenhum exame objetivo que mostra, olha, seu zumbido mede tanto, seu zumbido é de tal intensidade. Os exames são subjetivos. Então, isso dificulta o diagnóstico. É fundamental, é fundamental que o médico se dedique a ouvir a história clínica do paciente, entender como surgiu, se está piorando, que tipo de som que é, se é na cabeça, se é no ouvido, se tem perda auditiva, se tem hipersensibilidade a ruídos, a sons, se tem distorções de sons, se tem tonturas associadas, enfim, é um universo que nós temos que ter um perfeito diagnóstico. E, sim, o tratamento precoce é muito importante. Quanto antes, melhor a chance de resolver o problema, o que não invalida o tratamento de pessoas que já têm zumbidos há muito tempo. E, doutor Jamal, claro, como o senhor falou agora, né, da importância, então, do diagnóstico, da prevenção, mas
Como tem algum gatilho para esse zumbido? Por exemplo, o estresse pode ter um zumbido, ou quem ouve, dizem, né, que quem fica com fone de ouvido, com música muito alta, pode ter algum tipo de problema, ou ele pode surgir também, entre aspas, né, do nada. Como que a gente pode identificar esse início de zumbido e aquilo que tem o gatilho, né, desse zumbido? Sim, nós chamamos tecnicamente de fatores predisponentes. Significa que a pessoa tem algo que agrediu as suas células auditivas e que, em um certo momento, pode desencadear, então, o zumbido. Um dos principais, você falou bem, trauma sonoro. Existem dois grupos, vamos dizer assim, para a gente poder explicar para as pessoas, de traumas sonoros. Existe o trauma sonoro laboral, que é o trauma sonoro que a pessoa trabalha em ambiente ruidoso, metalúrgica, tecelagem, gráfica, enfim. Mesmo as teleoperadoras de atendimento, telefonistas, enfim, são pessoas que precisam trabalhar num ambiente ruidoso, quem trabalha no trânsito, enfim. Mas existe o trauma sonoro, pasmem, Julie, Jeremias e quem está nos ouvindo, o trauma sonoro recreacional, que significa uma diversão e não uma obrigação. A Organização Mundial de Saúde mostra dados concretos que um terço dos jovens entre 14 e 23 anos tem alto risco de lesões auditivas irreversíveis causadas por ruído excessivo recreacional, como fones de ouvidos, música alta, raves, festas, shows. Felizmente, os fogos de artifício têm sido reprimidos até pela nossa sociedade, felizmente. Existem também outras causas desencadeadoras, como problemas de tireoide, pressão arterial, diabetes, enfim, existem causas metabólicas e não há dúvida que o estresse é uma das principais causas, porque o estresse é mediado. O estresse tem um hormônio no corpo humano que eu diria que é um hormônio fundamental, importante para a vida, mas em excesso ele pode ser um grande problema. Esse hormônio chama-se adrenalina. Então, a adrenalina em excesso pode sim levar ao zumbido. As causas, nós chamamos tecnicamente de idiopática, significa eu não achei causa nenhuma, até existem, mas a falta de pesquisa é que muitas vezes leva a um diagnóstico de que veio do nada. Mas não, muitas vezes a gente não pode esquecer de pesquisar a articulação do maxilar, onde abre e fecha a boca, coluna cervical, enfim, são várias causas que têm que ser pesquisadas. Doutor, zumbido tem cura? Zumbido tem tratamento cujo objetivo é a cura. A promessa de cura não pode existir em nenhum médico, assim como a recusa no tratamento também não. Porque, Júlio e Jeremias, o que a gente mais vê é que médicos falam para os pacientes, não, isso você vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Isso aí não tem o que fazer. É uma falha grave da classe médica que repudiamos e devemos tratar. O Novembro Laranja é sim um estímulo ao tratamento. A promessa de cura, ela é uma ilusão que não pode ser criada em ninguém para nenhuma doença. Mas sim, os resultados são muito positivos na massiva maioria dos pacientes. Ou conseguimos melhorar muito o zumbido, ou conseguimos curar em muitos casos. Mas responder que todos têm cura, não é possível eu fazer essa afirmação.
E, doutor Jamal, até aqui, o Jornal da Rede Alesp é esse espaço, então, para que as pessoas que estão em casa saibam melhor sobre o Novembro Laranja e consigam entender, com a voz do especialista, do senhor, um pouco sobre essa questão. O senhor falou sobre a questão de tratamento. Em qual momento o zumbido ele deixa de ser só zumbido e ele pode ter uma perda de audição? Todo zumbido que começa pode chegar a esse nível de perda de audição ou não? Na verdade, o zumbido não gera perda de audição, é que geralmente é o contrário. A perda de audição pode gerar o zumbido, mas existem muitos casos, percentual muito alto de pacientes que têm zumbido e não têm perda auditiva nenhuma. Ou seja, a correlação entre perda auditiva e zumbido não é uma correlação obrigatória. Tem pessoas que têm zumbido sem perda auditiva, sem tontura, e tem pessoas que têm tudo isso. Nós devemos, por isso, Júlia e Jeremias, pesquisar todas as causas, porque às vezes o médico faz um exame de audição, vê que a audição é normal e fala, você não tem nada. Não podemos menosprezar o sintoma do paciente, não podemos menosprezar a necessidade de tratamento. Doutor, Novembro Laranja, fala pra gente dessa pesquisa, está envolvendo a sociedade civil. Quem tem interesse pode procurar algum órgão específico? Vocês voltam mais essa campanha para profissionais ou para a população em geral? Essa campanha é para a população geral e nós temos a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, que é a nossa entidade representativa dos otorrinolaringologistas do Brasil, que faz, então, o suporte à campanha. Nós temos que mobilizar a população, especialmente para procurar um médico otorrinolaringologista, um médico especialista em ouvidos, nariz e garganta, para tratar o zumbido. É uma campanha de conscientização de um sintoma que pode levar até a depressão e existem estatísticas que mostram até suicídio por causa de zumbido. Então, essa é uma campanha para a população geral. Não deixe de tratar o seu zumbido. Não deixe de procurar o diagnóstico. Procure seu médico otorrinolaringologista de confiança. E, doutor Jamal, aproveitando então que o Jornal da Rede Alesp faz essa prestação de serviço no Novembro Laranja, como funciona então o diagnóstico, além de ir ao especialista? Qual exame precisa ser feito? Por exemplo, muita gente conhece o exame de audiometria, né? Muita gente que entra em rádio precisa fazer esse audiometria para poder saber se escuta direito ou não, se tem alguma propensão ou não. Qual seria, então, o meio de se descobrir, o teste, né? Para se descobrir que nível esse de zumbido? Como é que funciona, doutor? Bom, a história clínica é fundamental, né? Geralmente o médico precisa detalhar muito a história clínica, né? Mas é natural que, de acordo com a história clínica e com o exame clínico, o médico vai direcionar quais os exames mais adequados na sua pesquisa. É importante lembrar que existem tumores, tanto do ouvido quanto do cérebro, que podem gerar zumbido. Então, os exames, além da audiometria, os exames que podem ser solicitados são tomografias, ressonância nuclear magnética, tanto do crânio quanto do ouvido, uma investigação de radiografia ou ressonância da coluna cervical, da articulação do maxilar, um próprio ultrassom da tireoide, para ver, porque a própria tireoide pode causar problemas. Nós temos pacientes que têm distúrbios metabólicos, então exames de sangue, deficiências, por exemplo, de zinco no sangue, ou alterações de colesterol, a própria curva glicêmica, que é aquele que o paciente fica 3 horas colhendo sangue para ver a relação da insulina com a glicose, que pode também gerar zumbido.
E nós devemos direcionar os exames de acordo com o quadro clínico do paciente. Exame objetivo eu quero dizer igual uma foto, uma ressonância, uma tomografia. Para medir o zumbido não existe. Existe, sim, um exame que chama-se acufenometria, no qual o paciente vai respondendo, é mais, é menos, é assim, é como se fosse uma audiometria do zumbido, mais ou menos. Mas é um exame subjetivo, ele não é um exame, digamos, como um exame eletrofisiológico da audição, né? Mas, veja, tem muita coisa, vocês viram que nós passamos por um universo de causas que têm que ser investigadas. Pois é, doutor, investigado, tem que ser um investigador, né? E o paciente tem que ajudar nesse processo. Mas eu queria que o senhor definisse, aproveitar o espaço, as maiores causas, né? É usar muito fone de ouvido? Tem um ranking de causas aí para a gente evitar? Uhum. Olha, sem dúvida nenhuma, o trauma sonoro é uma das principais causas, como eu disse, laboral, pelo trabalho, ou recreacional. Não há dúvida de que isso é uma das principais causas. Outra principal causa, está entre os top 5, são os distúrbios de glicose e insulina. Isso precisa ser investigado por questões alimentares, né? A gente fala muito, e eu falo muito e defendo muito, que nós temos um componente alimentar mundial que é, na minha opinião, o maior veneno que existe, que é o açúcar branco, né? Que pode sim desencadear quadros de zumbido. O estresse, não há dúvida de que estresse é uma das principais causas, e outras duas principais causas entre essas 5, articulação do maxilar, problemas de arcada dentária, quando crepita, faz crec, crec, quando a pessoa abre e fecha a boca, e problemas de coluna cervical. Poxa, é muita coisa, né, Julie? Mas eu acho que o esclarecimento foi sensacional. É isso mesmo, Jeremias. E até, doutor Jamal, seguindo nessa linha do Jeremias, há uma idade que tem mais predisposição a esse zumbido ou não? Desde a criancinha até o idoso, pode acontecer? Por incrível que pareça, cada vez mais nós temos visto zumbidos em indivíduos de idades menores, jovens e adolescentes. Olha, Júlia, Jeremias, eu tenho 34 anos de otorrinolaringologia. 30 anos atrás, eram só os idosos que tinham zumbido. Hoje, eu atendo jovens, eu atendo adolescentes, eu atendo todas as idades. A questão é reconhecer, porque, por exemplo, eu tive um caso recente de uma criança de 6 anos que se queixava para a mãe que o tempo todo tinha pernilongo. Olha só, gente, pernilongo. Ela falava, tem pernilongo, tem bichinho, bichinho. A mãe falava, mas não tem bichinho. E, na verdade, foi um zumbido decorrente de uma internação com antibióticos, que eu deixei de falar, mas é uma das causas que também pode levar a zumbido, que são os medicamentos. Queria exatamente falar sobre isso, doutor, sobre medicamento, né? Existem, por exemplo, antidepressivos que tá lá na bula, né? E nem todo mundo lê, e acho que daí a importância do que o senhor falou no início da nossa entrevista, uma análise de o todo, né? Qual é a importância de fazer essa investigação, doutor? Talvez iniciando até com o clínico geral, os mais velhos com o geriatra, porque às vezes a pessoa está depressiva, toma um medicamento e aí vai ficar com um zumbido. E aí fala, mas nem o neurologista, o psicólogo, o psiquiatra não sabia. Então, assim, o paciente tem que ajudar e tem que ter sempre essa análise geral, né? Sim, essa correlação é muito complexa, porque, obviamente, as bulas dos medicamentos contemplam efeitos adversos que são, muitas vezes, eu chamo de quase infinitos, né? Então, mas o que o médico tem que fazer é correlacionar dose, quando começou a tomar remédio, quando começou a ter o zumbido, se o zumbido piorou ou não depois do remédio. Então, assim, a associação dos remédios, porque às vezes não é um remédio, às vezes quando associa com outro remédio acaba criando o zumbido. Então é muito complexa
essa relação toda, mas você tem toda a razão. Todas as consultas médicas, todas, inclusive, não é só de zumbido, o paciente tem que levar uma lista por escrito, com o nome, as doses e os intervalos de dose que a pessoa toma, de quantas e quantas horas, para o médico poder pesquisar, porque, obviamente, Google fica no computador, não na mente de nenhum ser humano. São Paulo celebrou na segunda semana de novembro o Dia Estadual de Conscientização e Combate ao Câncer de Próstata. Para intensificar o compromisso do Legislativo Paulista com a sua causa e em apoio à campanha Novembro Azul, que visa a prevenção da doença, o Palácio 9 de Julho, sede do Parlamento Estadual, ficou iluminado de azul. Para reforçar a importância da campanha Novembro Azul, o Palácio dos Bandeirantes, que é sede do governo paulista, também está azulado durante todo o mês. Quando detectado precocemente, o câncer de próstata tem 90% de chances de cura. Novembro é o mês em que se lembra a importância dos exames preventivos para a saúde dos homens. Para homenagear a campanha do Novembro Azul, o Palácio dos Bandeirantes ganhou uma iluminação especial. A sede do governo do estado de São Paulo fica iluminada de azul até o final do mês. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, explicou à Rede Alesp como é conduzida a frente parlamentar pela celeridade na adoção de bebês. Nós lançamos a frente em setembro, com um evento congregando vários especialistas, não só pessoas que estudam a matéria, professores de direito, mas também pessoas que trabalham na ponta, conselheiros tutelares, magistrados, defensores públicos. E naquele momento, a minha maior preocupação era com o fato do processo de adoção demorar demais, dos processos para destituição do pátrio poder ou do poder familiar, pátrio poder já está ultrapassado, né? Do poder familiar também demorarem demais, o excesso de recursos até por parte da defensoria e as crianças, as famílias ficarem desestimuladas por anos em filas. Pegamos casos até de famílias que ficam 8 anos em filas e as crianças envelhecendo numa situação, vamos dizer assim, indefinida juridicamente, ou em instituições de acolhimento, ou em famílias acolhedoras. Então, esse foi o primeiro problema que nós identificamos. E ele persiste, né? Não foi errado o diagnóstico, não. Porém, com as reuniões online que eu venho fazendo, com as mensagens que venho recebendo, os acórdãos que tenho analisado, eu constatei um outro problema, que é o seguinte: existem situações de adoção de fato. Tá? Eu quero deixar muito claro que eu não estou falando de adoções ilícitas no sentido da criança ter sido comercializada ou da criança ter sido subtraída, né, vamos dizer assim, da maternidade. Falar em termos populares, alguém roubou o bebê, não é disso que eu estou falando. Mas a gente está num país que isso pode acabar acontecendo. Sim. Eu estou dizendo assim, situações de adoção de fato. Uma família tem ali um vizinho que começa a ajudar e daqui a pouco está criando. Uhum. Nem sempre tem uma regularização formal. Sim. Mas, assim, eu tenho percebido um número significativo de casos. É difícil fazer uma estatística porque são casos sigilosos. Sim. Então, a gente só consegue ter acesso quando chega, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça ou quando algum advogado relata. Mas de casos em que o Poder Judiciário retira essas crianças dos seios de suas famílias de criação, mas situações em que não há nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de negligência. Poder Judiciário retira, inclusive as crianças são alvo de busca e apreensão, o que eu acho horrível, né? Dizer que uma criança é alvo de busca e apreensão como se fosse uma coisa. E aí essas crianças são colocadas em situação de abrigamento, para, num segundo momento, serem postas para adoção. Então,
vi, por exemplo, uma situação de crianças tiradas das suas famílias com 3 anos, 4 anos de idade, para serem colocadas na fila de adoção. E aí já são crianças que estão numa fase, vamos dizer assim, adiantada da vida, né, para fins de adoção. É muito mais difícil adotar essas crianças. E quando são adotadas, você tem uma quebra de vínculo. Então é difícil essa criança se adaptar com a outra família porque ela já tinha uma família. Sim. Além dessa dificuldade de uma posterior adoção, você tira uma criança de um lar amoroso, coloca num abrigo, ocupa a vaga de uma criança que realmente precisaria estar abrigada, ou porque é violentada fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Então eu identifiquei esse problema. Infelizmente, eu, com todo respeito, digo aqui, ao que parece, a Justiça do Estado de São Paulo está com uma visão muito formalista desse processo, dizendo que retira essa criança porque é o interesse dela, que seja observada a ordem na fila. E quem estuda o ECA, quem estuda os princípios que norteiam, né, a proteção da criança e do adolescente, sabe que esse princípio do melhor interesse tem a ver com a criança concreta. Né? Então ninguém me convence de que para uma criança concreta é melhor sair, depois de 4 anos, amada num lar, para ser colocada num abrigo ou para ser colocada em outra família, por melhor que seja. Tanto é assim que o STJ tem revertido vários casos em que as crianças foram retiradas de sua família, de suas famílias, pela Justiça Paulista. O problema é o seguinte: e os casos que não chegam no STJ? E o tempo que o STJ leva para conhecer de um caso? E aí eu chamei uma reunião para esta manhã. A reunião aconteceu. Participaram da reunião o deputado Estevão Galvão, o deputado delegado Olim, o deputado Adalberto Freitas, a secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, e outras pessoas que não querem, vamos dizer assim, se identificar, porque vieram relatar casos, têm medo de retaliação, mas que trouxeram ainda mais elementos. Né? E um dos outros pontos, e essa reunião trouxe ainda uma outra preocupação, ou pelo menos fortaleceu uma outra preocupação. Que preocupação? A de que a Defensoria Pública está também com uma postura muito formalista e muito pró-família biológica. Casos em que já é flagrante que a família biológica não terá condições de cuidar da criança, ou por um envolvimento pesado com drogas, ou por ações violentas anteriores, a Defensoria insiste em deixar com a família biológica, muitas vezes forçando pessoas que estão nas filas para adoção, quero deixar bem claro aqui, é um outro problema, pessoas que estão habilitadas, pessoas que estão na fila, pessoas que aceitam crianças em idade mais avançada, crianças com deficiência, crianças com irmãozinhos. Essas pessoas são obrigadas a encarar 4, 5, 6, até 7 anos, que foi o caso relatado hoje, de briga judicial, porque a Defensoria insiste em interpor recursos sabidamente injustos. Eu digo aqui com respeito, mas é preciso ser dito, porque essa postura precisa ser avaliada e, no meu entender, revista. Né? A senhora acha que é uma questão assim, só jurídica? Vamos supor, se houvesse uma flexibilização ou da legislação ou da própria cultura pelo sistema judiciário, aí talvez o acompanhamento psicológico, o acompanhamento posterior, para ver se aquela família está realmente cuidando bem dessa criança, a senhora acha que teria que ser intensificado ou é mais um problema de legislação? Não sei se eu fui claro. Entre a instalação da frente e a reunião de hoje, eu fiz uma reunião online com o Instituto Fazendo História, que é um dos principais institutos no estado de São Paulo que lida com o programa de famílias acolhedoras. Foi uma reunião muito assim, esclarecedora para mim, aprendi muito com essa reunião. E um dos problemas que as profissionais levantaram foi justamente a devolução de crianças depois da adoção, a falta de acompanhamento pós-adoção. Mas eu atribuo essas devoluções não apenas à falta de acompanhamento, mas também a esses erros do Poder Judiciário de, por exemplo, tirar uma criança de um lar amoroso para querer cumprir a ordem da fila e colocar à força uma criança num lar que não é o que ela quer.
entendeu? Ou insistir para a criança ficar com a família biológica, devolve para a família biológica, vem para o abrigo, vai para a família biológica, vem para o abrigo. Muitas vezes a família biológica nem quer a criança, mas a defensoria insiste, né? E aí essa criança, quando vai para adoção, já está grande, já tem mais dificuldade de adaptação. Então o problema é bem mais complexo do que parece. Não, deputada, a senhora é jurista e atua muito nessa área, mas e em relação a uma possível campanha para esclarecimento da população? Por exemplo, pessoas que já adotaram e disseram, olha, eu adotei, está sendo bom, está sendo legal, para incentivar as pessoas. A senhora acha que é válido? Aqui na Lesp a gente tem muitas semanas X ou Y, né? A senhora acha que ajudaria ou o problema é mais jurídico? Não, olha, eu acho que ajuda, mas eu vou ser, com todo respeito aos colegas, e eu não fico prejudicando os projetos dos colegas, eu às vezes acho que essas semanas, elas não tem muito sentido, sabe? Elas ficam esquecidas, elas ficam perdidas, faz um dia. Eu vejo que tem muito mais efeito, sabe? Você me abrir esse espaço aqui, as pessoas ouvirem, à frente fazer essas reuniões constantes. Eu subi na tribuna, agora o delegado Olinda é uma ideia muito boa de nós irmos ao presidente do TJ tratar do tema. Às vezes eu acho que é mais efetivo, né? Esse trabalho contínuo, de troca de ideias, abrindo espaço para as pessoas falarem, do que uma semana, um dia comemorativo, um dia de lembrança. Veja, posso estar errada, né? Mas eu não tenho assim esse apego com essas campanhas, entendeu? Entendi. Deputada, então, para finalizar esse tema, a senhora acha que dentro da frente parlamentar, celeridade na adoção de bebês, a gente sabe que a legislação é sempre federal. Aqui no Estado, a senhora tem feito com a frente um debate muito amplo, mas é uma questão de mudar a legislação também ou uma questão de mudar a cultura para que esse processo se acelere? Então, a minha leitura é a de que a lei federal já é boa, mas o judiciário está aplicando de maneira equivocada. Porque a lei federal traz uma fila de adoção e de adotantes. Houve a construção de um cadastro nacional, né, um sistema nacional de adoção, que eu acho que foi algo muito positivo, mas a criação desse sistema não afasta, né, a criação de vínculos interpessoais, a possibilidade de uma família biológica querer confiar seu filho a um conhecido. Não dá o direito do judiciário desmerecer as situações concretas. Então, a legislação federal, a meu ver, ela é boa, mas o judiciário está errando, inclusive no estado de São Paulo. Tanto é assim que o STJ está revertendo decisões da Justiça Paulista com fulcro na legislação existente. Se fosse falta de lei, como é que o judiciário federal estaria revertendo as decisões estaduais? Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é, sim, apresentar um projeto de lei estadual, mostrando de maneira mais clara o que é que a lei federal está dizendo. Porque nós temos competência para legislar em termos de dignidade humana, em termos de direitos fundamentais, né? E eu quero exercer essa competência. Por exemplo, o programa de família acolhedora, ele tem legislação municipal. Se os municípios têm competência para legislar, como é que o Estado não tem? Fica aqui, inclusive, uma crítica. Uma crítica, porque tem sido muito comum derrubar a lei estadual de matéria equivalente à lei municipal. Quer dizer, então, que as câmaras dos vereadores, que são importantíssimas, são mais importantes que essa Assembleia? Eu não admito uma coisa dessa. Entendeu? Então, nós vamos apresentar, sim, um projeto de lei, já está em construção. A ideia é fortalecer o programa de família acolhedora, mas permitir que aquelas famílias que estão na fila para adoção já funcionem como acolhedora, tendo preferência para ficarem com as crianças que acolherem. E também prever de maneira muito clara que no estado de São Paulo, uma criança não será retirada do seu lar, única e exclusivamente sob o argumento de que houve irregularidade na adoção.
Obviamente, salvo se houver compra e venda de criança, que isso é crime da maior magnitude, ou subtração de criança, que também é algo de uma crueldade incomensurável. Então, nós vamos apresentar um projeto de lei, sim, já tem o apoio de vários colegas, peço aqui o apoio dos demais, porque a Assembleia tem competência e precisa exercer sua competência e tem que lutar institucionalmente para que essa competência seja respeitada. Algumas ações do grupo PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento, nortearam uma proveitosa conversa do deputado estadual Sargento Neri, do Avante, com a nossa reportagem. PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento, ele vem fazendo um trabalho de apuração das compras, dos contratos feitos pelo governo do estado, independente da secretaria. E o trabalho do PDO é um trabalho isento. Nós não, infelizmente, o deputado ele não processa, não investiga e não julga. Então nós fiscalizamos e mandamos para os órgãos competentes. O senhor vocês enviaram para o Ministério Público, sim, não foi isso? Para o Ministério Público. Tá, então nós fizemos aí, né, a fiscalização, fomos até a empresa, onde foi confeccionado. A priori a empresa não tinha nada de irregular e fomos analisar a fundo o contrato, né, dessa empresa. Descobrimos primeiro que a empresa era uma empresa nova, ela foi constituída em 2019. Ela tem um capital inicial de R$100 mil, nunca teve contrato algum com o Estado, é o primeiro contrato dela. E também o KNAI dela era para locação de vestimentos, não para confecção. Chamou a atenção, aí nós puxamos, está aqui na minha mão, nós puxamos aí a tabela do Tribunal de Contas do Estado. Estranhamente, o avental mais caro que nós encontramos, foi feito bem na época da pandemia, custou R$68. O mais caro. Está na licitação por 270, é isso? Agora esse está 270. Uhum. E uma coisa que chamou muita atenção, todas as compras que está na lista do Tribunal de Contas tem especificação do material. Essa compra não tem, só está lá aventais. E aí isso chamou muita atenção pelo valor e por não ter especificação. Aí o grupo, né, os deputados decidiram então representar no Ministério Público para que faça apuração. O Ministério Público acatou e agora está fazendo a investigação para realmente ver se houve ou não problema. Porque aí cabe ao Ministério Público fazer essa investigação e se houver realmente problema, cabe a ele fazer a denúncia à Justiça. Como é que estão as investigações, deputado? Nós não entramos ainda em contato com o Ministério Público, eu acho que nós temos que deixá-los trabalhar de forma isenta, não pressionar, mas acredito que vem fazendo um belo trabalho, né? Já são, acho que 3 ou 4 denúncias que nós mandamos para o Ministério Público, foi aceita. A primeira, não sei se você lembra, dos 14 milhões em aventais que nós denunciamos, e o governador, depois de 3 dias, cancelou a compra. Então, a denúncia do Hospital de Campanha, também do AMB, onde nós fizemos a fiscalização, está em andamento, né? Vocês estiveram aqui, inclusive, na época do Hospital do AMB, falando sobre o resultado da visita, se não me engano, o tenente... não sei se foi o tenente Nascimento... Não, o tenente Coimbra. Tenente Coimbra. Sim, e todas essas representações estão em curso no MP. Nós tivemos uma reunião com o GAECO, apresentamos aí uma denúncia grave, onde vai envolver pelo menos 8 ou 9 municípios, autoridades de vários escalão, prefeitos, vereadores, secretários de estado, secretários municipais. Então, o trabalho do PDO é um trabalho que realmente é o que tem que ser feito na Casa Legislativa. Para quem não sabe, PDO é Parlamentares em Defesa do Orçamento. Que denúncia é essa que vocês estão fazendo, que o senhor falou agora? Ainda está em sigilo, né? Tá. Mas envolve... tem a ver com esse momento de pandemia. Isso, tem a ver com o momento de pandemia, envolve vários contratos, é uma coisa muito alta, nós estamos falando de bilhões, né? E está com o GAECO para ser apurado. E nós temos convicção que nessas denúncias nós vamos conseguir trazer de volta o patrimônio público, o recurso público e colocar muitos culpados na cadeia. Houve então uma espécie de uma máfia, se aproveitou muito desse momento de pandemia para superfaturar gastos,
ou para comprar equipamentos que não existiam, que não chegaram às prefeituras? O que tem acontecido de uma maneira geral e qual que foi o modo de operação dessas pessoas, deputado? Eu acho que você falou a palavra certa nesse caso, uma máfia. Infelizmente, é uma máfia que envolve várias prefeituras, né, várias autoridades, onde eu tenho certeza que o Ministério Público vai fazer uma atuação ímpar quanto a esse trabalho monstruoso dessas autoridades. Falo monstruoso porque no momento tão difícil, né, da pandemia, aproveitaram para se beneficiar as suas vidas privadas. Quando envolve a vida privada e pública e ela se mistura, isso traz um transtorno para a sociedade. E nós precisamos coibir cada vez mais. E o PDO veio para ficar, nós vamos fiscalizar cada vez mais, nós já estamos apurando outros contratos que já está na mira aí para enviar para o Ministério Público. Quais serão as próximas ações dos parlamentares, do PDO, dos parlamentares em defesa do orçamento? O que vocês vão fazer a partir de agora? Tem fiscalizações acontecendo? Vocês vão fazer aqui na capital, no interior? Olha, nós temos muita cautela para não se tornar atos e atitudes políticas. Então, por exemplo, nesse momento de campanha, nós paramos para não dizerem que nós estamos fazendo um trabalho político. Uhum. Então, após o segundo turno da eleição, nós já temos aí uma agenda de vistorias em empresas, né, e também visitas em setor públicos para continuar a fiscalização. Nós já temos na mira aí muitos contratos e nós vamos estar apurando e mandando para o Ministério Público. Eu quero dizer que o PDO, só esse grupo de 11 deputados, já conseguiu reter para os cofres públicos quase 2 bilhões em contrato e compras que possamos dizer pelo menos irregulares. Eu não posso afirmar se há corrupção ou não, porque não cabe a mim processar e julgar. Cabe enviar a denúncia para o Ministério Público igual vocês estão fazendo. E era bom até deixar claro para a população, porque às vezes eles pensam que o próprio deputado pode fazer tudo, e não pode, né? O deputado ele faz a fiscalização, envia a representação para o Ministério Público faz a sua investigação e se tem ou não, ele faz a denúncia ao judiciário ou não, que vai processar e julgar esse caso. Mas, geralmente, quando nós mandamos uma representação, nós já mandamos o trabalho praticamente feito aí ao MP para que ele possa trabalhar de forma mais confortável. Todo feito já também com a assessoria aqui da casa, né? A gente tem aqui na casa, por exemplo, a CPI das quarteirizações, que analisa aí também questões na área de saúde, né? Desvios também. Esse trabalho de vocês, ele pode resultar aí numa outra CPI aqui na casa? Existe aí um projeto, além de enviar essas denúncias, existe aí algum projeto aqui na casa que pode resultar? Vai depender da denúncia, deputado? Vocês vão ver isso mais para frente? Como é que vocês veem essa questão? Olha só, com a anuência dos deputados, né, apesar de eu liderar o grupo PDO, mas eu sempre estou em conversa com todos, eu criei um projeto de resolução para que fosse aberto a CPI, né, instalada a CPI, para apurar os gastos do Covid, porque não foram poucos e de forma errônea. Como é que vai chamar essa CPI, se caso ela seja aprovada? CPI, gastos Covid? Isso, exatamente. Tá. Eu preciso de 63 assinaturas, não tem ainda. O Barba declarou apoio a esse projeto em plenário, então acredito que eu já tenho aí assinaturas do PT. Estou brigando aí com outras bancadas para que realmente possam assinar. A priori nós temos aí 18 assinaturas, ainda falta muita assinatura. Não é uma coisa fácil, né? A instalação de uma CPI sempre tem uma conotação política, mas na verdade não é esse o foco do PDO, não é criar uma conotação política, mas sim ter instrumentos para poder fazer realmente uma investigação séria. Porque com a CPI o deputado pode fazer a investigação. No caso do PDO nós não podemos fazer a investigação, nós só podemos fazer a fiscalização, que são dois termos, duas atitudes muito diferentes. Estou vendo aqui o pessoal nas redes sociais aqui, ó, falando PDO, fazendo muita diferença, falando um pouco aqui do caso
da Mariana Ferrer também, o pessoal se manifestando, a Ana Silva dizendo que, a gente começou falando do caso da Mariana Ferrer, falando que esse juiz deveria ser afastado, o pessoal aqui dando parabéns para o senhor. Deputado, o senhor fez aí já um balanço dos trabalhos do PDO, né? Quando a pandemia acabar, o senhor acha importante que os trabalhos do grupo continuem, né? Quer dizer, essa fiscalização ela é muito bacana, ela é importante, é um papel da casa fazer isso, né? Fiscalizar gastos públicos, eu acho que é fundamental a gente ter essa fiscalização. Existe a possibilidade de, depois da pandemia, se é que, né, tá tendo aí uma segunda onda, uma terceira, esse trabalho ele ganhar uma proporção em outros setores também? Como é que o senhor vê o trabalho do PDO depois da pandemia e em outras questões também? O PDO não vai parar, nós vamos continuar com o trabalho, isso já foi afirmado no grupo. Pelo volume de recursos que foi gastos, aí eu acho que o PDO vai ter que trabalhar em 3 legislaturas aí para realmente fiscalizar, foi muito recurso. Mas é claro que a pandemia, mesmo com a exclusão da licitação, o administrador não pode se fazer de qualquer forma, ele tem que ter os parâmetros de segurança, precisa ter esse parâmetro. Agora, o que me deixou feliz, eu recebi um deputado do Rio de Janeiro, nós estamos em conversação, provavelmente no Rio de Janeiro vai ser montado também o PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, lá na Alerj, né? E nós estamos conversando com outros deputados para que também o façam na Assembleia Legislativa dos seus estados. E por que isso? Porque o PDO é um trabalho ímpar, nunca na história da política brasileira, eu fiz uma pesquisa, houve um grupo de deputados, seja estadual ou federal, que fizessem a fiscalização de forma que nós fazemos, né? Sem cunho político, de forma isenta, técnica, né? Que realmente busque os problemas que a administração tem nas compras e nas contratações. Nós sabemos, por exemplo, o tamanho do Estado de São Paulo, né? Para fazer uma contratação envolve muitos funcionários. Uma secretaria, vai desde o governador aos seus secretários e também os seus diretores aí, né, que tem envolvimento nos contratos e nas compras. Uma coisa que eu tento buscar, que o Estado de São Paulo ainda precisa melhorar, é a transparência dos seus gastos. Ainda nós não temos uma transparência. Parece que quer esconder alguma coisa. Então nós temos muita dificuldade em apurar os gastos e os contratos ainda do Estado. A gente viu aí nos últimos anos, né, a Operação Lava Jato, esse combate à corrupção é algo que se espalhou não só aqui no Brasil, se espalhou para a América Latina. Muito ainda tem que ser feito. Como é que o senhor vê essa prática de corrupção que a gente vê muitas vezes, de uma certa forma, endêmica no nosso país, né? Uma iniciativa como essa está ajudando a combater a corrupção. Como é que o senhor vê a política e esse combate à corrupção, as próximas etapas aí desse combate à corrupção, aqui no Legislativo Paulista, em outros legislativos também? Como é que o senhor vê essa questão hoje no nosso país? A corrupção é um sistema, né? Nós só vamos terminar com esse sistema acabando com os corruptos. Então, Você acha que dá para acabar com os corruptos? Tem. Uma das coisas principais hoje com as redes sociais é o próprio eleitor. Ele já tem que começar a excluir esses caras. Hoje nós temos aí prefeituras, um prefeito concorrendo à candidatura com liminar, né? Pessoas já com prestação de conta rejeitada. Então o próprio eleitor tem que expurgar essas pessoas da política. Esse já é o primeiro passo, né? Que é um trabalho, um evento social que nós temos que ter no país. Esse sistema de corrupção é um sistema que muitas vezes envolve poderosos de todas as autoridades, seja legislativa, judiciária, executiva, e estou falando aqui abertamente, né? Porque nós temos noticiário que o legislativo se envolve em corrupção, o judiciário se envolve em corrupção, o executivo se... Então os 3 poderes estão nesse sistema, mas através de quem? De pessoas. E essas pessoas que nós precisamos eliminar, expurgar do meio da política e do setor público. Esse é o primordial. Eu acho realmente o voto.
Eu acho que a principal mensagem também que que o senhor está dando, o grupo tá mostrando para as pessoas, olha, corrupção tem punição, né? Quer dizer, você vai estar sendo investigado, você ir na prefeitura aqui da capital, do interior, no órgão público, né? As suas ações têm consequências, né? Deputado, tem aqui uma pergunta aqui de um telespectador. O pessoal está perguntando se o grupo de fiscalização aqui na Assembleia, se o PDO aqui na Assembleia está tendo adesão de outros deputados, né? Se o grupo tem perspectiva de aumentar aí nos próximos meses, nos próximos anos. Nós temos muita cautela em trazer deputados, porque nós não queremos que o PDO seja usado como palanque político. O nosso trabalho é sério e técnico, é muito técnico. Então nós temos essa cautela. Por outro lado, no início dos trabalhos, principalmente quando nós fizemos a fiscalização no hospital de campanha do AMB, que não tem sentido nenhum de ter existido os outros 2 hospitais pelo tamanho que era o hospital do AMB, de campanha, nós somos muito criticados no grupo de deputados, né? A maioria nos criticou. Então, para você ver, não é tão fácil o nosso trabalho. Até dentro da casa, às vezes nós temos críticas por estar fiscalizando e trabalhando em prol da sociedade. Mas também tivemos apoio de outros deputados que não fazem parte, mas também que nos apoiaram, até no trabalho. Mas o PDO vai continuar esse trabalho, nós vamos continuar fazendo a fiscalização, independente se o governo gosta ou não, independente se alguns deputados não gostem, nós precisamos mostrar para a sociedade que a Assembleia Legislativa existe e pelo menos uma parte ou uma minoria de deputados fazem o trabalho dele, que é de fiscalizar. Porque fica muito cômodo vir para casa e votar a lei e criar projeto. Mas o primordial é a fiscalização. Porque se você pegar o Brasil, eu como advogado, eu sempre falo, leis nós temos muitas e cada dia, hoje está sendo aprovada uma lei, né? Todo dia se aprova uma lei. O cumprimento dela é muito difícil. Agora, o que nós precisamos, o legislativo, que tem que ser feito, o primordial, é fiscalizar o recurso público. Nós precisamos fechar essa torneirinha para que sobre mais recurso para a saúde, para a educação e para a própria segurança pública. Deputado, como é que está aí a adesão dos órgãos de investigação? O senhor falou que as denúncias são encaminhadas para o Ministério Público. Como é que o senhor analisa hoje o trabalho do Ministério Público nessas investigações de corrupção? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, nós temos aí... Quando nós fazemos a denúncia, pode ser feito, e fizemos já, né? A Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e a própria Procuradoria da União. E toda vez que envolve recurso federal, nós, é claro que acionamos aí as instituições federais. Quando é estadual, nós acionamos as instituições estaduais. Eu quero aqui parabenizar o Ministério Público, que vem sendo um parceiro, sempre nos atende, o próprio GAECO, quando nós precisamos de alguma informação, precisamos levar alguma representação, é muito bem recebido. O presidente do Tribunal de Contas do Estado também, quando nós fomos levar a representação, nos recebeu a representação pessoalmente, mas eu acredito e espero que seja mais célere, né? Que o trabalho dessas entidades também seja mais rápido, para que possa nos auxiliar também em outras demandas que estão aguardando na fila. Mas acredito muito nessas instituições, acredito muito no Ministério Público, acredito muito na nossa justiça, porque senão não tem o porquê de existir. Então, se há essa existência, nós sabemos que tem bons profissionais e que irão estar nos auxiliando aí nessas demandas. O TV em Revista vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí que voltamos em instantes.
Em entrevista à equipe da Rede Alesp, o diretor-geral do Denatran, Frederico de Moura Carneiro, prestou esclarecimentos importantes sobre o seguro DPVAT para condutores de veículos aqui no Brasil. O seguro DPVAT, né, ele é um seguro obrigatório, então todo proprietário de veículo tem que fazer ao licenciar o veículo. Ele é uma condição para o licenciamento do veículo, né, seja ele automóvel, ônibus, caminhão, motocicleta. E ele cobre eventuais despesas e indenizações decorrentes de acidentes de trânsito ocorrido no país. Então, é um seguro que ele é pago anualmente, é uma cota única, né? Ele é pago juntamente com a primeira cota, ou a cota única, ou a primeira parcela do IPVA do veículo. Né? E agora nós estamos tendo aqui em 2020 a disponibilização desse documento, né, em meio digital, juntamente com o certificado de registro e licenciamento de veículo, o CRLV digital. Doutor Jeremias aqui falando, então nós temos aí já 45 milhões de pessoas que usam esse DPVAT digital. Mas como é que funciona? Eu tenho que ter a CNH digital? Não. O DPVAT ele é vinculado ao documento do veículo, né? Então, desde 2020, em janeiro de 2020, começou já a emissão do documento eletrônico do veículo, o CRLV digital. Então, esse documento ele pode ser obtido, né, junto ao portal do Denatran, ao portal dos Detrans, ou então por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, a CDT. Né? Então, é um aplicativo que pode ser baixado no smartphone. Então, lá tem o documento do veículo totalmente em formato digital. Então, não é necessário mais ter o documento físico. Aquele papel verdinho, né, que até então, o papel moeda, que vinha sendo emitido em anos anteriores, agora, a partir de 31 de dezembro de 2020, ele não mais vai existir para o licenciamento. Então, o documento ele é todo ele no formato digital. Tem algum condutor, algum proprietário de veículo que gosta de ter o papel, né? Às vezes você está, por exemplo, sem bateria do celular e aí não consegue apresentar o documento no momento de uma fiscalização. Então, você, proprietário de veículo, pode imprimir esse documento numa folha de papel branco A4 comum, né? E lá nessa impressão vai constar um QR Code, que é um código bidimensional que o agente de fiscalização ele consegue fazer a leitura desse código e verificar se o documento está válido, se ele é autêntico, se o licenciamento está em dia, né? E em setembro, o CONTRAN editou uma resolução, a 793, que incorporou as informações do seguro DPVAT ao documento digital do veículo. Então, anteriormente, esse documento, o seguro DPVAT, ele vinha anexado, né? Era uma parte do documento físico, no papel verde. Agora, ele consta do documento eletrônico. E nessa parte do seguro DPVAT tem todas as informações relativas ao seguro. Ou seja, as situações de cobertura, quais são? Morte, invalidez permanente, ou então para ressarcimento de despesas médicas, tudo isso por conta de acidente de trânsito, né? No caso de morte, a indenização ela é no valor de R$ 13.500. No caso de invalidez permanente, esse valor varia de R$ 135 a R$ 13.500. E no caso de ressarcimento de despesas, varia conforme o valor da despesa, né, um valor até R$ 2.700 aproximadamente. Eu não tenho aqui o número exato. Mas no documento eletrônico também tem as informações relativas ao valor do seguro. Se o seguro já foi pago, a data que ele foi paga, qual que é o valor e a composição da parcela. Né? Por exemplo, aqui para 2020, a gente tem um automóvel, o valor foi R$ 5,23, né? Uma parcela anual. E aí tem lá no documento a composição, quanto que é relativo ao custo do bilhete, quanto que é relativo ao seguro, então todas as informações. Inclusive, informações também, como fazer, quais os procedimentos que a vítima deve fazer em caso de acidente de trânsito, né? O site, o link lá para que ela possa acessar o site da seguradora líder e conseguir, então, obter a indenização por conta do acidente. E, Frederico, esse sistema, o serviço está disponível desde agosto, né? Esse serviço virtual. Tem números já de quantas pessoas aderiram ao documento virtual? Como é que está esse processo, né? A gente sabe que nesse momento de pandemia, muita coisa acabou sendo digitalizada, né?
Olha, exatamente. A incorporação desse documento digital, né, que já estava no cronograma, no planejamento do Denatran, então, no momento de pandemia, veio bem a calhar, né? Então, porque possibilitou, naquele momento em que os Detrans estavam fechados, né, sem condição da obtenção do documento junto à unidade do Detran, então o proprietário de veículo conseguiu receber tudo isso pela internet, então facilitou. Hoje nós temos, Júlio, um total de 8 milhões e 900, cerca de 9 milhões de proprietários de veículos, né, que já baixaram o documento de licenciamento eletrônico no seu smartphone. A CNH digital, nós temos um número mais elevado, já está beirando os 10 milhões de condutores, né? Então, a gente até aproveita essa oportunidade, né, a audiência da Rádio Alesp, para poder estimular as pessoas a buscarem o portal do Denatran e obter as informações para baixar tanto a carteira digital de trânsito, que lá vai ter a CNH digital e o CRLV digital, já com as informações do seguro DPVAT. Doutor, então só para ficar bem claro, né? Eu confesso que eu ainda estou no tempo do papel, né? Então, assim, vamos supor, no meu caso, eu tenho lá o meu documento. Eu posso hoje, o caminho seria o quê? Entrar no aplicativo ou no site para transformar ele digitalmente? E uma outra dúvida, quando uma blitz me parar, eu mostro o quê? O meu celular é o aplicativo? Como que funciona? Bom, exatamente. Nós temos duas possibilidades, né? O meio físico e o meio digital. Então, vamos começar pelo físico. O meio físico, nós estamos migrando daquele papel verde, moeda, aquele documento, né, tradicional que todo mundo conhece. Aquilo ali está já com os dias contados. Como eu falei, dia 31/12, o documento do veículo ele não vai ser mais emitido nesse papel moeda. E aí, o proprietário ele pode portar um papel impresso A4, né, ele vai ter uma impressão preto e branca, e lá, como eu disse, tem um QR Code. Então, o agente de fiscalização, ele faz a leitura desse QR Code. Então, você pode ter isso no meio físico, em papel. Aquele proprietário, né, que não quer saber do papel, já aderiu à tecnologia, né, está familiarizado com a tecnologia, ele pode baixar esse aplicativo, é o CDT, Carteira Digital de Trânsito, né? Então, nas suas lojas do smartphone, seja iOS, seja Android, você baixa lá CDT, e vai abrir esse aplicativo, vai baixar a sua carteira digital de trânsito, mas aí vale uma observação. Só tem condições de baixar a CDT aquele condutor que tem uma CNH com o QR Code. Tá? Então, assim, não é todo mundo. Então, hoje nós temos 70 milhões de condutores habilitados no país. Desses, apenas 45 milhões já possuem a carteira de habilitação com o QR Code, que possibilita baixar a CDT. Então, aí você faz lá a leitura, faz a leitura desse QR Code da CNH, então baixa o aplicativo no seu celular. E ali você tem informações então, sobre a carteira de habilitação, o documento do veículo, campanhas educativas e ainda as infrações de trânsito. Então, ou seja, você consegue reunir tudo nessa ferramenta digital, no seu celular, todas essas informações. E como você colocou, no momento de uma fiscalização, de uma blitz, basta você abrir o seu celular, né? Então, não precisa ter sinal da internet, tá? Porque esse celular, esse aplicativo você baixa uma vez e deixa ele lá já baixado o documento. Então, na hora que você for abordado numa fiscalização, basta abrir o celular, não precisa de internet, né? Então, repita, a internet basta para a primeira baixa, né? Para o download, o primeiro momento. E depois você apresenta esse documento por meio do seu celular. O importante é que tenha a bateria, né? Para poder comprovar o documento naquele momento. Então, aqui só para eu já baixei o aplicativo aqui, entrar com gov.br, quer dizer que assim, se eu tenho uma carteira que é ainda de papel, eu não preciso ir a um órgão, com o próprio aplicativo eu já consigo a minha carteira digital, é isso? Perfeitamente. Com o próprio aplicativo você consegue a carteira digital. Então, agora, só para ficar claro, doutor, então fica vinculado, o documento do carro está vinculado à carteira de motorista, então? Não, é uma das opções. Uma das opções. Então, aquele que tem a carteira digital, ele pode baixar também no aplicativo o documento do veículo. Aí, aquele condutor, aquele proprietário que não tem a carteira digital,
a carteira dele ainda é antiga, anterior ao QR Code, né? No verso da carteira de documento de habilitação, na carta, né, como diz em São Paulo, tem lá um QR Code. Se não tiver, o condutor que não tiver, ele tem que ir no site do Detran, e aí ele vai lá e baixar. Aí vai aparecer um arquivo no PDF, ele vai fazer uma impressão normal na impressora de casa mesmo, né? Se a pessoa não tiver impressora em casa, ela pode ir a um Detran, lá no Detran eles vão imprimir isso em papel branco, ou pode ir a uma lan house, por exemplo, né, na casa de um amigo e tal, e conseguir baixar esse documento. Tá? Aí sim, essa pessoa terá que imprimir esse documento no papel branco. Então, a possibilidade em meio digital é só para aquele proprietário de veículo que tiver a carteira digital de trânsito. E, Frederico, como o senhor vem falando desde o início da entrevista, né? Essa questão de digitalização da documentação, uso da tecnologia, conversamos em outra oportunidade com o presidente do Detran, depois com o diretor também do Poupa Tempo, que nessa pandemia parece que as coisas foram um pouco mais rápidas nesse sentido de precisar usar a tecnologia. O senhor mesmo disse em uma das suas respostas que acelerou o processo até do Denatran. O senhor vê, como é que o senhor analisa essa questão de digitalização dos documentos, de facilidade para a população que não precisa talvez ficar algum tempo a mais numa fila? Ajuda esse processo da população, não só nesse momento de pandemia, mas no pós também? Sem dúvida, Júlio, sem dúvida. Esse eu vejo assim como um caminho sem volta, né? Então, como eu disse, o Denatran já vem implementando a transformação digital aqui nos seus serviços prestados, né, à sociedade. Então, esses dois documentos, né, de habilitação e o documento do veículo, associado ao sistema de notificação eletrônica, que você pode, então, também acompanhar as infrações de trânsito, emitir o boleto, tudo por meio digital. Então, assim, são facilidades ao cidadão. Essa é uma bandeira do presidente Bolsonaro, né, é uma bandeira do ministro Tarcísio aqui da Infraestrutura. Então, e o Denatran é vanguarda nisso aqui no governo federal, né? Então, os Detrans têm acompanhado, o Detran de São Paulo também, né, na presença do diretor-presidente, o Ernesto Neto, ele é também um fã dessa transformação digital, carrega essa bandeira junto conosco, né? Os Detrans, por conta da pandemia, foram forçados a acelerar o processo, né? Então, e agora eles estão sentindo os benefícios disso. Então, isso alivia o atendimento presencial nas unidades, no balcão, né? Então, facilita a vida do condutor. Olha os ganhos como são enormes. A pessoa não precisa mais se deslocar de casa para o Detran para obter um serviço, por exemplo. É um carro a menos nas pistas, uma pessoa a menos nos ônibus, né? Então, ou seja, facilita, diminui a necessidade de deslocamento, ajuda a mobilidade urbana, ajuda a poluição, porque você tem menos emissão de gases, então todo mundo sai ganhando. O custo para o cidadão, né, ele não tem o custo da passagem de metrô, de trem ou de ônibus, ou do combustível, né, do seu veículo. Então, tudo facilita, ganha tempo, né? Então, às vezes, as pessoas precisam sair do seu trabalho para poder resolver um problema no Detran, então é possível fazer isso por meio de transformação digital, né, de serviços digitais. E nós temos também uma lei federal, a 14.063, que ela incorporou também a assinatura digital avançada, né? É uma assinatura eletrônica, a mesma que usamos, por exemplo, para fazer transações bancárias, né? Quem tem conta corrente usa a senha ou aquele celular que tem já a leitura da impressão digital ou biometria facial. Então, a assinatura digital avançada, ela vai permitir uma série de benefícios, de funcionalidades. Por exemplo, baixar a sua carteira digital de trânsito, transferir os veículos, né? Então, hoje, por exemplo, já é possível a pessoa que vende um veículo para uma concessionária ou uma agência revendedora de veículos, né, uma empresa, ele consegue fazer essa transferência sem precisar ir ao Detran, por meio da assinatura digital avançada, né? Então, ano que vem, em 2021, está no plano de ações do Denatran, a gente incorporar a transferência também entre pessoas físicas, né? Então, o Júlio vai vender o carro aí a Júlia vai vender para o Jeremias, né? Então vai poder fazer essa transação todinha por meio digital, sem precisar ao Detran, sem precisar ir ao cartório. Então, assim, são benefícios realmente que a transformação digital traz à população e, repito, é um caminho sem volta, né? Não há como retroceder.
E, Frederico, quando se coloca tantos serviços também no meio de internet, a gente tem muito tráfego de dados, né? Recentemente também a gente falou muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Como o Denatran, então, está conversando com relação à LGPD, a gente sabe que todo o sistema é seguro, mas a gente tem que também prevenir daqueles hackers, né? Que gostam de pegar os nossos nomes, nossas informações pessoais. Como que, então, ter essa correlação, né? De digitalizar, aperfeiçoar, ajudar a população e, do mesmo jeito, proteger o dado dessa população. Sem dúvida, né? A segurança da pessoa, né? Dos dados pessoais e da informação que está sendo trafegada aí por meio digital, essa é fundamental. E, como você bem mencionou, nós temos uma legislação, a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, ela está em vigor. E o Ministério da Infraestrutura tem atendido, né, observado rigorosamente os preceitos dessa lei, então na concessão e na permissão de acesso a dados, então a questão do sigilo, né, dos dados pessoais, eles são mantidos, são cumpridos, então o Denatran desenvolve, né, ações juntamente com o SERPRO, que é a empresa que presta todo esse serviço de informática e de tecnologia da informação para o Denatran. Então, assim, empresa de altíssimo gabarito, com todos os requisitos de segurança, então é muito seguro mesmo. Isso aí, o cidadão pode ficar tranquilo que tanto os seus dados pessoais serão preservados, né, serão observados os preceitos dessa lei que regula toda essa questão, e também com a segurança do dado que está sendo informado, né? Então, isso aí, apesar da mente criminosa, né, tá sempre bem avançada, bem evoluída, mas a tecnologia, a segurança da informação, ela também acompanha esse mesmo ritmo aí, e o cidadão pode ficar tranquilo que os dados estão sendo bem protegidos. Com a retomada presencial escolar em novembro, os estudantes e seus familiares também precisam manter frequentes cuidados para evitar a propagação da Covid-19. Acompanhe aqui algumas diretrizes da Secretaria Estadual de Educação. Todo estudante, todas as famílias precisam entender bem os protocolos de higiene, distanciamento social e todos os protocolos de segurança que estão sendo colocados para esse retorno. O governo do estado está fornecendo para as famílias, para esses estudantes, as máscaras, né, de proteção que devem ser utilizadas na escola. Todas as escolas também estão equipadas com esses equipamentos de proteção individual para os servidores, mas também com os equipamentos de higiene e sanitização. Então, a estrutura das escolas está pronta para receber esses alunos. Mas é importante entender que a nossa rotina escolar mudou, né? Que as regras da convivência escolar mudaram. Então, o estudante precisa estar preparado para cumprir esses protocolos e, em amplo diálogo aí com a comunidade escolar, as famílias também devem estar preparadas para orientar e reforçar esses protocolos. A gente pede também que todo o cuidado que a gente está tendo nas escolas também reflita no cuidado que se está tendo em casa. Tenha cuidado com o jeito que esse estudante chega na unidade escolar, reforce os cuidados no transporte público para aqueles estudantes que pegam transporte público, reforce os cuidados com os estudantes menores, das novas rotinas e práticas que a gente vai ter. Então, todo esse trabalho em parceria das famílias com as escolas é de fundamental importância para que a gente consiga continuar esse retorno gradual e com segurança. Os intervalos eles foram modificados justamente para atender esse novo modelo de educação ainda com algumas restrições, né? A gente deve sempre evitar as atividades ou as aglomerações ali na hora do intervalo. A gente está faseando os intervalos dentro das escolas para evitar que as turmas se misturem, que os anos letivos diferentes se misturem, então evitando também essa necessidade de aglomeração, e até a hora do lanche também mudou, né? Então a forma de servir a alimentação escolar mudou, o layout dos refeitórios está diferente, né? Preservando o distanciamento social entre os estudantes. Então essas medidas de segurança, elas estão postas nos nossos protocolos e também serão reforçadas pelas equipes da gestão escolar e dos nossos professores também. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou as principais mudanças para as eleições municipais de 2020. Em meio à pandemia da Covid-19, os eleitores devem seguir as recomendações do TSE para votar com segurança.
Dia 15 de novembro, milhões de eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Entre as mudanças está o fim das coligações para vereador. Lembra como foi nas eleições de 2016? Os partidos formavam chapas que funcionavam como uma única legenda. Assim, no caso da votação para vereador, que é proporcional, o voto era considerado primeiro para a coligação. Isso porque o total de votos recebidos por uma coligação é que definia quantas vagas ela teria na Câmara Municipal. Agora, o voto é computado primeiro para o partido do candidato escolhido pelo eleitor. Assim, fica mais fácil o cidadão saber qual projeto político está apoiando. A votação de novembro também tem novidades na divisão de verbas públicas. Este ano, o plenário do TSE definiu que os partidos devem distribuir o tempo de propaganda na rádio e na televisão e os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de forma proporcional para candidatos negros. Há momentos na vida em que cada um precisa escolher de que lado da história deseja estar. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Uma preocupação que tem sido crescente nas últimas eleições é o combate às fake news. O tribunal fez, por exemplo, parcerias com plataformas digitais e tomou outras providências para evitar a contratação de disparos em massa de propaganda eleitoral. O TSE ainda elaborou campanhas para conscientizar o eleitor sobre o perigo das notícias falsas. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Nada marcou tanto 2020 quanto a pandemia do novo coronavírus. A Covid-19 trouxe uma série de mudanças para a nossa vida e, claro, para as eleições. A primeira foi o adiamento do pleito para os dias 15 e 29 de novembro. O horário de votação foi estendido e agora vai de 7 horas da manhã às 5 da tarde, com as primeiras 3 horas sendo preferenciais para pessoas com mais de 60 anos, um dos grupos de risco. O Tribunal Superior Eleitoral também realizou parcerias com empresas privadas para conseguir itens de segurança para mesários e eleitores. São produtos como álcool em gel, máscaras e protetores faciais. É extraordinário o que eu acho que nós conseguimos fazer. Uma coisa memorável que merece um registro histórico que eu gostaria de fazer, que foi essa parceria de sucesso entre o Tribunal Superior Eleitoral e 26 empresas e entidades de classe, mais 11 entidades que nos apoiaram da maneira em que puderam intervir para garantir que todos os mesários, eleitores, candidatos e servidores da Justiça Eleitoral pudessem participar do processo eleitoral com o máximo de segurança possível. Mudanças na legislação, consequências de decisões do TSE e medidas sanitárias para eleições seguras. O eleitor pode acompanhar tudo. É só acessar tse.jus.br e ficar de olho também nas redes sociais do TSE. Segurança, economia e praticidade. O e-Título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto voltou a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-Título pela App Store ou pelo Google Play. Com essas dicas para votar com cuidado e consciência, este TV em Revista vai ficando por aqui. Mas você pode rever essa edição na nossa programação da Rede Alesp e no nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo encontro. E com certeza teremos cenário novo também.